Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. O objetivo do nosso programa é apresentar temáticas diversas e atuais. Não visa ser partidário e nem está ligado a denominação ou segmento religioso. O nosso entrevistado de hoje é o Paulo Batista, advogado, empresário e palestrante. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, amigos. O entrevistado do programa de hoje é o Paulo Batista, casado, pai do jovem Henrique. Paulo Batista atua no ramo imobiliário, mas hoje não vamos falar sobre o ramo imobiliário, vamos falar sobre a privatização. Paulo, seja bem-vindo à ITV. Obrigado, Vinícius. Uma grande satisfação estar aqui com vocês na ITV. Quero mandar um abraço a todos aqueles aqui da cidade de Itu e aqui das cidades vizinhas, como Elias Fausto e de Salto. Tenho grandes amigos aqui na região e fico muito feliz de estar aqui visitando vocês. E mais feliz ainda de estar aqui contigo. Tenho um grande carinho pela sua pessoa. Paulo, o que é privatização? A privatização é um processo onde nós tiramos serviços e atividades da mão do Estado e colocamos na mão da iniciativa privada, comercializando uma estatal ou não, ou simplesmente quebrando o monopólio dos serviços que antes eram desenvolvidos pelo Estado. O processo da privatização é uma nova formatação para que a população utilize de novos serviços, criando opções, startups, através da iniciativa privada, seja essa iniciativa por populares ou por empresas que já possuem expertise dentro do mercado, ajustando atividades e produtos para melhorar a vida das pessoas. Paulo, você é a favor ou contra a privatização? Eu sou a favor da privatização de tudo, né? Privatizar desde a creche ao hospital, a escola, ao posto de saúde, a privatização de tudo, de todas as atividades, de todos os serviços. Por quê, Paulo? O Estado vem demonstrando a sua ineficiência, através de a sua incapacidade. O Estado não tem na sua essência a gestão de recursos e a criação de riquezas. Por exemplo, você imagina ir pela manhã comprar um pãozinho numa padaria do Estado, numa padaria municipal? Então, se o Estado não tem competência para produzir um pãozinho, vender um pãozinho, por que nós vamos dar uma refinaria para o Estado? Por que nós vamos dar uma petrolífera para o Estado? Olha a quantidade de situações que nós estamos nos deparando de corrupção e de problemas que estão sendo desenvolvidos pela ineficiência do Estado. O Estado hoje está gordo, está ineficiente, está incapaz de trazer para a população brasileira os anseios que ela tanto busca. Um exemplo, então, a saúde. Se a saúde fosse privatizada, quer dizer que as redes públicas do município, como hospitais, por exemplo, teriam um atendimento melhor? Nós temos uma outra dinâmica para a iniciativa privada. Essa dinâmica poderia funcionar, por exemplo, através do voucher. Então, o munícipe teria um voucher, ele vai escolher a instituição que ele quer ser tratado e o médico ou a instituição que vai fazer o atendimento encaminha a conta para o município. Então, fazendo a conta básica em cidades de 40 a 50 mil habitantes, o custo do munícipe para a saúde gera em torno aí de R$1.000 a R$1.200. E tem muitos munícipes que não gastam R$1.000 e R$1.200 por ano na saúde. Esse dinheiro, se fosse otimizado através de uma nova estrutura, através do voucher, estaria sendo economizado em benefício do próprio munícipe. Vou dar um outro exemplo, na educação. Um aluno hoje do ensino fundamental em Campinas custa R$ 1.400 por mês ao município. R$ 1.400 em crédito para um aluno, ele poderia escolher as melhores escolas da cidade e com certeza teria um retorno muito maior. O desperdício da máquina pública é muito grande.
o Estado, né? Isso enxugaria a máquina, Paulo? Com certeza absoluta. E é possível isso? É possível. Adequar esse sistema de privatização nos municípios? Com certeza. Eu acredito que ele deve começar pelos municípios. Nós temos grandes incoerências. É aqui o município, né, a estrutura de Estado que nós temos acesso. Então, é aqui dentro do município que nós fazemos acontecer, é que nós geramos as riquezas. E daqui do município, através de uma mediação mínima do Estado, do governo estadual, esse recurso vai para o governo federal. E lá no governo federal eles vão analisar do total arrecadado e devolver parte. No caso de São Paulo é 7%. Então, daquilo que nós arrecadamos, o Estado de São Paulo retorna só 7%. É muito pouco. Há muitos anos nós estamos sendo saqueados. E isso não acontece só com o Estado de São Paulo, com outros estados também. O custo da máquina pública federal é muito grande e quem banca são os trabalhadores. Os trabalhadores pagam para sustentar bandidos e corruptos dentro do nosso país. Nós vemos na televisão, na imprensa, sobre a corrupção. Essa corrupção sempre acontece nessas empresas estatais que os políticos administram. Então, com essa privatização, como o senhor está dizendo, todo esse caos não existiria? Sim, desde que nós venhamos a criar uma nova estrutura. Porque muitas empresas foram privatizadas, mas continuam na mão do Estado. Nós precisamos tirar a mão do Estado dessa relação. Primeira coisa, precisamos quebrar o monopólio. E quando nós falamos no processo de privatização, não é simplesmente vender uma empresa estatal, é deixar que empresas privadas venham explorar determinada atividade. Nos Correios, por exemplo, eu não vejo para muitas empresas que exploram esse serviço de entrega a vontade de comprar os Correios. Mas eu tenho certeza que tem muitas empresas que gostariam de estar trabalhando dentro desse mercado, fazendo entregas no nosso país, que é uma deficiência muito grande. Hoje você manda um produto de São Paulo para o Rio Grande do Sul, demora 3, 4 semanas, né? Então, nós temos espaço para a iniciativa privada e eu acredito nela. Ela é o grande mecanismo de mudança dentro do nosso país. E isso não acontece por quê, Paulo? Na sua visão? O Estado não permite. O Estado, a pessoa quando se fala Estado, quer dizer os administradores políticos? Exatamente. O governo federal possui uma estrutura fomentada aí pela Constituição e por toda a sua base de normativos que não permite a pessoa privada de desenvolver determinadas atividades. Então, por exemplo, o serviço de entrega tem as suas limitações, porque existe um monopólio dentro do Estado. A telefonia, por mais liberdade que nós achamos que exista hoje para explorar, nós não temos grandes liberdades. A Anatel segura startups e empresas de desenvolverem essa atividade. E assim com os serviços bancários, que eu acho que é o grande case a ser comentado. Nós temos milhares de bancos espalhados pelo mundo que gostariam de estar trabalhando no Brasil e não conseguem porque nós temos um banco central que trabalha a favor de panelas. Panelas essas que têm aí grupos de interesse como Itaú, Bradesco e outros, né? Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com Paulo Batista para falar mais sobre políticas públicas e a privatização. Estamos de volta com o terceiro bloco. O entrevistado de hoje é o Paulo Batista, que está falando um pouco sobre a privatização. Paulo, um bloco anterior você disse que se nós privatizarmos algumas estatais, isso diminuirá o imposto? Com certeza. E esse é um tema que os políticos não gostam de falar, sobre tributação. Se falou da reforma previdenciária, se falou da reforma trabalhista, mas não foi falado da reforma tributária. Nós precisamos fazer a reforma tributária dentro do Brasil. Nós pagamos muito impostos. E para que isso venha acontecer, precisamos enxugar a máquina pública. E para enxugar a máquina pública, precisamos eliminar aonde nós estamos desperdiçando dinheiro. E o dinheiro está sendo desperdiçado com várias estatais,
que não servem para nada e, muito pelo contrário, hoje é um peso morto dentro da gestão pública federal. Paulo, qual é a diferença entre a concessão e a privatização? São duas coisas que precisam estar claras na cabeça da nossa população. Por exemplo, as rodovias estão numa situação de concessão. O Estado, de certa forma, ainda mantém uma relação com o desenvolvimento destas rodovias. E este é o perigo. Quando nós temos uma situação do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, interagindo direto com a iniciativa privada, a possibilidade da criação de corruptos e corruptores é muito grande. Porque vemos políticos envolvidos, mas também vemos empresários envolvidos em corrupção e esquemas. Justamente porque os empresários acabam entrando num jogo formatado pelo Estado na mão de grupos criminosos, né? Para tirar benefício dessa atividade em função do interesse desse grupo. Agora, uma vez, quando nós trabalhamos para privatização, ou seja, tirar do Estado totalmente determinada atividade e delegar ela somente à iniciativa privada, nós impossibilitamos essa situação. Porque o Estado não vai ter como buscar dinheiro com o empresário, porque não é uma concessão, é privatizado. Se essa estrutura que não permite que ele desenvolva a atividade dele, ele vai para outro estado, ele desenvolve para uma outra estrutura. Qual o grande problema? O Estado cria determinadas atividades, cria determinadas oportunidades e acaba utilizando delas para se autobeneficiar. E quando eu digo Estado, eu digo aqui o governo que está inserido dentro do Estado, né? O parasita. Estou falando do parasita. Estou falando do parasita que está incrustado dentro dessas estruturas e utiliza da concessão e utiliza dessa organização da prestação de serviço do privado para o público para se autobeneficiar. Paulo, aqui na cidade de Itu, onde fica a ITV, nós temos um grande problema com a saúde. As pessoas reclamam que falta atendimento, médico e tal. Privatizando isso, mudaria essa situação? Com certeza absoluta. Então, privatizando a saúde de Itu, mudaria? Com certeza. Nós temos cases em Hong Kong, em Botsuana, onde a saúde é atendida pela iniciativa privada. E quando eu digo isso, não estou dizendo que a pessoa que não tem a condição não venha a ter atendimento, não é isso. O Poder Público Municipal vai fazer a assistência, mas numa outra formatação. Ele vai pagar direto para a iniciativa privada. E a estrutura municipal vai fazer a fiscalização para saber se o dinheiro que está sendo utilizado para pagar a consulta médica, o exame médico, está sendo bem empregado. Então, nós tiramos a estrutura lá do postinho de saúde, do hospital, que muitas vezes traz prejuízo para o governo municipal e colocamos essa responsabilidade para empresas que, de fato, trabalham só com saúde. E o município vai gerenciar recurso, fazendo o pagamento assim necessário. O médico não vai chegar atrasado. Exatamente. A pessoa que não vai receber mal porque ela está... Então, toda essa situação. Acabamos com os cargos de confiança, diminuímos a máquina pública, acabamos com as compras exacerbadas, deixamos de ter problema na concorrência para vender produtos para o Poder Público Municipal, ou seja, estancamos uma torneira que desperdiça muito do dinheiro do contribuinte. Paulo, você apareceu nas mídias sociais, na televisão, sobre a situação do raio privatizador. É isso. O que significa o raio privatizador? Paulo Batista, raio privatizador. Em 2014, nós tínhamos uma missão, que era tornar a privatização um consenso. Graças a Deus, eu conseguia completar a minha missão. Hoje, quase todos os presidenciáveis abordam a privatização de uma forma que antes não abordava. Abordam a privatização como uma ferramenta de transformação. O raio privatizador foi uma personagem criada com uma abordagem jocosa para tratar sobre a privatização, para fazer a privatização ser palatável. Através de alguns vídeos inseridos nas redes sociais, nós conseguimos milhares de visualizações e mídia em 23 países. Conseguimos manchete no New York Times, Washington Post, The Times, El País, El Mundo. O raio privatizador é uma figura registrada na Biblioteca Nacional, reconhecida nacional e internacionalmente, e hoje serve como um estandarte pela luta a favor da vida, liberdade e da propriedade dentro do Brasil. Paulo, a pessoa que quer mandar sugestões, tirar dicas,
Como que funciona? Você tem um canal na internet sobre isso? Tenho algumas páginas. Temos aí no Facebook Paulo Batista Oficial, o Raio Privatizador Oficial e no Twitter o Privatizador. E aí estamos abertos a estar participando, interagindo daqueles que quiserem contribuir. Paulo, recentemente entrevistamos aqui o Dr. José Carlos, que ele falou sobre o direito previdenciário, sobre a situação da aposentadoria. Na sua opinião, essa situação do direito previdenciário poderia ser privatizado? Primeiramente, quero mandar um abraço ao colega, né? Excelente profissional que atende aqui na região. E eu, particularmente, entendo que sim, que a Previdência precisa ser privatizada. A estrutura da Previdência foi criada na época de Mussolini e copiada para o Brasil. Então, nós temos aqui uma estrutura alienígena que foi tratada e criada para uma outra cultura e foi inserida no nosso país. E a conta não vai fechar, porque de fato nós temos um problema. A estrutura da previdência privada, ela é partida sobre outros assistencialismos. Então, a captação é única e é dividido sobre a relação de benefício. Então, o que é captado hoje em contribuição previdenciária não é só para pagar aposentadoria. Acaba auxiliando na saúde, acaba auxiliando para as pessoas que estão em benefício de pensão. Nós precisamos otimizar, precisamos criar uma nova estrutura para, de fato, dar condição e amparo aos aposentados do nosso país. A população brasileira está envelhecendo e a expectativa deles é conseguir a aposentadoria. Seria muito injusto as pessoas que trabalharam, contribuíram tanto com esse país, tanto com esse Estado, não conseguirem a aposentadoria. O Brasil tem jeito, Paulo? Eu acho que o Brasil tem jeito. E o jeito do Brasil começa com a formatação de uma nova estrutura. Não adianta nós mudarmos as pessoas, nós mudarmos as laranjas e a caixa continuar podre. Nós precisamos mudar a estrutura. E quando eu falo em mudar a estrutura, eu quero levar aí a reflexão de todos aqueles que estão nos assistindo, a possibilidade da secessão, que seria a independência até mesmo dos estados. E quando eu falo isso, não estou dizendo que tem que tirar São Paulo do Brasil, estou falando que nós devemos tirar Brasília dos estados, dar independência para todos os estados, vir a se compor diante de uma nova Constituição, diante de um novo tratado. Paulo, muito obrigado pela entrevista, pelas sugestões e por esse toque aí pela ITV. Agradeço muito a oportunidade, um forte abraço a vocês e espero voltar mais vezes. Muito obrigado a você que nos acompanha, é da cidade de Itu, Salto, Capivari, Montemor, Lias Fausto e Porto Feliz e Tietê. Muito obrigado pela audiência e ótima semana.